Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero ler a sequência do livro do Conto da Aia. Para quem não conhece, aqui na playlist de leituras da semana, você já tem a leitura do livro, de um trecho do livro do Conto da Aia, da Margaret Atwood. E hoje eu quero ler um trecho da sequência, Testamentos, também da Margaret Atwood. E para quem não conhece, recomendo a série O Conto da Aia, que vai abranger não somente o livro do Conto da Aia, mas, se não me engano, na última temporada vai ter alguma coisa deste livro aqui. Quero ler só um trecho, porque é uma ficção, uma distopia, né? E quero ler principalmente um trecho que há alguma reflexão em torno da narrativa. Passei por uma aprovação. Você já deve ter desconfiado do que se tratava. Foi idêntico ao meu pesadelo, exceto pelo fato de as mulheres estarem vendadas e de que, quando atirei, não caí. Essa era a prova do comandante Jude, e, se não passar, seu compromisso com a única via verdadeira seria anulado. Se passar, haverá sangue nas suas mãos. Como alguém disse certa vez, precisamos viver juntos ou vamos todos morrer separados. Demonstrei sim alguma fraqueza. Depois do ato, vomitei. Um dos alvos era Anita. Por que ela fora separada para morrer? Mesmo depois do thank, ela deve ter dito não em vez de sim. Deve ter escolhido a saída rápida. Mas, na verdade, não tenho ideia do porquê. Talvez fosse muito simples. Ela não era considerada útil ao regime, enquanto eu era. Hoje de manhã levantei uma hora mais cedo para subtrair alguns momentos antes do jejum com você, caro leitor. Você se tornou uma obsessão e tanto. Meu único amigo e confidente, pois a quem eu contaria a verdade senão a você? Em quem mais posso confiar? Não que eu possa confiar em você. Que, quem tem a maior chance de me trair no final? Vou ficar encostada em algum canto empoeirado ou embaixo da cama enquanto você vai a piqueniques e bailes. Sim, a dança retornará. É difícil impedi-la para todo sempre. Ou a um rendezvous com um corpo ardente, bem mais charmoso do que o papiro esfacelado que terei me tornado. Mas eu te perdoo desde já. Eu também já fui como você, fatalmente viciada na vida. Por que presumo que sua existência é garantida? Talvez você nunca se materialize. Você é só um desejo, uma possibilidade, um fantasma. Ouso dizer uma esperança? Tenho direito à esperança, é claro. Ainda não é a meia-noite da minha vida. O sino ainda não cantou. E Mefistófeles ainda não apareceu para cobrar o devido preço pelo nosso trato. Pois houve um trato. É claro que houve um. Ainda que eu não o tenha feito com o diabo, eu o fiz com o comandante Jude. Minha primeira reunião com Elizabeth, Helena e Vidala aconteceu no dia seguinte ao meu julgamento por assassinato no estádio. Nós 4 fomos conduzidas a uma das salas de conferência do hotel. Todas nós éramos diferentes naquela época, mais novas, mais esbeltas, menos encarquilhadas. Elizabeth, Helena e eu estávamos vestindo as roupas de saco marrom que mencionei, mas Vidala já tinha um uniforme propriamente dito. Não o uniforme das tias criado depois, mas um todo preto. O comandante Jude nos aguardava. Ele estava sentado à cabeceira da mesa de reuniões, é claro. Diante dele havia uma bandeja com um bule de café e xícaras. Ele nos serviu com muita cerimônia, sorrindo. Parabéns, principiou ele. Vocês passaram no teste. São tições retirados da fornalha. Ele serviu o próprio café, acrescentou o substituto de leite, bebericou. Vocês devem estar se perguntando por que uma pessoa com a minha história, o meu relativo sucesso, mesmo sob regime corrupto anterior, tomou a atitude que eu tomei. Não pensem que não percebo a gravidade do meu comportamento. Há quem qualifique a remoção de um governo ilegítimo de traição. Sem dúvida, muitos pensaram isso de mim. Agora que vocês se juntaram a nós, muitos pensarão o mesmo de vocês. Mas a lealdade a uma verdade maior não é traição, porque o plano de Deus não é o plano dos homens, e com toda certeza não é nem um pouco o plano das mulheres. Vidala nos observava receber aquele sermão
com um pequenino sorriso. Seja lá aquilo de que ele estivesse nos convencendo, ela já o tinha como credo absoluto. Cuidei para não demonstrar reação. É uma habilidade não reagir. Ele olhou de rosto vazio em rosto vazio. Podem tomar seus cafés, falou ele. Uma mercadoria valiosa cuja obtenção tem sido cada vez mais difícil. Seria pecado recusar aquilo que Deus, com sua infinita generosidade, concedeu a seus escolhidos. Ouvindo isso, tomamos de nossas xícaras como se estivéssemos em uma cerimônia de comunhão. Ele prosseguiu. Já vimos os frutos do excesso de permissividade, do excesso de cobiça por bens materiais e da ausência de estruturas significativas que levam uma sociedade equilibrada e estável. Nossa taxa de natalidade, por diversos motivos, mas principalmente porque as mulheres optaram pelo egoísmo, está em queda livre. Concordam que os seres humanos sentem grande infelicidade em meio a esse caos absoluto? Que regras e limites fomentam a estabilidade e, portanto, a felicidade? Estão me acompanhando até agora? Fizemos que sim. Isso foi um sim? Ele apontou para Elizabeth. Sim, disse ela num ganido de medo. Na época, ela era mais nova e ainda bela. Ainda não tinha deixado seu corpo se estufar. Desde então, me apercebi de que certos homens gostam de implicar com mulheres bonitas. Sim, comandante Jude, respondeu ele. Títulos merecem respeito. Sim, comandante Jude. Eu senti o cheiro do medo dela, mesmo estando do outro lado da mesa. Fiquei me perguntando se ela podia sentir o cheiro do meu. O cheiro do medo é ácido, corrosivo. Ela também passou algum tempo sozinha no escuro, pensei. Sofreu a provação do estádio. Ela também olhou para dentro de si e viu o abismo. A sociedade se sai melhor quando servida por círculos apartados de homens e mulheres, continuou o comandante Jude, num tom mais duro. Nós já vimos os resultados desastrosos de se tentar amalgamar esses círculos. Alguma dúvida até agora? Sim, comandante Jude, falei. Eu tenho uma dúvida. Ele sorriu, embora friamente. Prossiga. O que vocês querem? Ele deu outro sorriso. Obrigado. O que queremos de vocês em especial? Estamos construindo uma sociedade em congruência com a ordem divina, uma cidade sobre a montanha para as outras servir de farol, e agimos assim por consideração e caridade. Acreditamos que vocês, devido às suas formações privilegiadas, são qualificadas para nos ajudar a suavizar a terrível sina das mulheres atuais, cuja causa vem a ser a sociedade decadente e corrupta que acabamos de abolir. Ele fez uma pausa. Vocês desejam ajudar? Desta vez o dedo em riste mirava em Helena. Sim, comandante Jude, quase no sussurro. Ótimo. Vocês todas são mulheres inteligentes, devido às suas antigas. Ele não queria dizer profissões. Devido às suas antigas experiências, vocês conhecem bem a vida das mulheres. Vocês sabem como elas costumam pensar, ou melhor dizendo, como costumam reagir a estímulos, tanto positivos como menos positivos. Assim, vocês podem ser úteis, e essa utilidade pode qualificá-las a obter certas regalias. Nossa ideia era que vocês atuassem como guias espirituais e mentoras, líderes, de certa forma, dentro do círculo feminino. Mais café? Ele nos serviu. Nós mexemos, provamos e aguardamos. Dizendo de maneira simples, prosseguiu ele, queremos que vocês nos ajudem a organizar esse círculo à parte, o círculo das mulheres. E o objetivo seria uma quantidade otimizada de harmonia, tanto cívica quanto doméstica, e uma quantidade otimizada de filhos. Alguma outra dúvida? Elizabeth levantou a mão. Sim, disse ele. Nós vamos ter que rezar e tudo mais? Perguntou ela. A oração é cumulativa, disse ele. Vocês vão entender com o tempo quantos motivos possuem para agradecer à força maior. Minha colega, ele apontou para Vidala, se ofereceu para ser a instrutora espiritual de vocês, tendo participado do nosso movimento desde a sua fundação. Um intervalo mudo enquanto Elizabeth, Helena e eu absorvíamos aquela informação. Por força maior, ele queria dizer ele mesmo? Sei que somos capazes de ajudar, falei por fim, mas isso vai demandar um esforço considerável.
Faz muito tempo que as mulheres vêm ouvindo que podem ser iguais aos homens nas esferas pública e profissional. Elas não vão aceitar facilmente busquei uma palavra, a segregação. Foi uma crueldade sem tamanho lhes prometer igualdade, disse ele, pois por sua própria natureza nunca podem chegar a isso. Já principiamos a tarefa piedosa de lhes baixar as expectativas. Eu não quis sondar quais meios estavam sendo usados para tal. Seriam eles semelhantes aos empregados comigo? Ficamos à espera enquanto ele se servia de mais café. Vocês vão precisar criar leis e tudo mais, é claro, disse ele. Vão receber uma verba, uma base de operações e um dormitório. Separamos um alojamento estudantil inteiro para vocês dentro do complexo murado de uma das ex-universidades que requisitamos. Não vai necessitar de grandes alterações. Sei que proverá o conforto necessário. Nesse ponto, decidi me arriscar. Se tem de ser um círculo feminino à parte, disse eu, então deve ser separado de verdade. Dentro dele, o comando deve ser das mulheres. Exceto em casos de extrema necessidade, os homens não devem penetrar nos limites de nossas instalações, nem questionar nossos métodos. Seremos julgadas unicamente pelos nossos resultados. Embora, é claro, não seja nossa intenção deixar de notificar as autoridades quando e se for necessário. Ele me mediu de cima a baixo, depois abriu as mãos e mostrou as palmas. Carta branca, disse ele. Dentro do razoável e dentro do orçamento, sujeito, é claro, à minha aprovação final. Olhei para Elizabeth e Helena e vi admiração relutante. Eu dera um lance pelo poder que elas jamais teriam ousadia de tentar, e vencera. Naturalmente, disse eu. Não estou certa de que não estou certa de que seja sensato fazê-lo, disse Vidala. Deixá-las gerir suas questões a esse ponto. Mulheres são vasos frágeis, mesmo a mais forte delas não se deve permitir. O comandante Jude a interrompeu. Os homens têm mais o que fazer do que se ocupar das minúcias cotidianas dos círculos femininos. Ele assentiu para mim e Vidala me lançou um olhar odiento. As mulheres de Gileade terão motivo para serem gratas a vocês, prosseguiu ele. Tantos regimes erraram nesse ponto. Um desperdício lamentável. Se vocês fracassarem, seu fracasso pesará sobre todas as mulheres, tal como o de Eva. Agora deixo vocês a sós para deliberarem em conjunto. E assim começamos. Para quem conhece o conto da Aya, pode começar a suspeitar quem é que está falando, quem está narrando essa história. Porque aqui nós temos um registro escrito de alguém do começo da instituição de Gileade. E as mulheres que foram contratadas para controlar as demais mulheres, né? Então, eu não vou dar spoiler, mas quero deixar aqui essa recomendação de leitura da continuação do conto da Aya, que é Testamentos. A capa já tem duas figuras femininas bem específicas que vão aparecer no livro e, além disso, vai trazer registro de vozes que não foram ouvidas no conto da Aya, tá bem? Fica aqui a dica de leitura, ótimas leituras para vocês, recomendação de série, o conto da Aya, e boa semana, até a próxima.